O dragão do tradicionalismo está infiltrado na igreja. E é importante a gente colocar aqui logo no início: tradição é diferente de tradicionalismo. E sim, o tradicionalismo é um problema grave dentro da igreja. Muitas pessoas se colocam e se posicionam como tradicionalistas, pensando que estão defendendo a tradição da igreja, mas a verdade é que não estão. E Dom Orlando, bispo de Aparecida, fez uma pregação no dia de Nossa Senhora Aparecida desse ano 2019, justamente dizendo isto: o dragão do tradicionalismo é um inimigo para a igreja e é um problema para a forma como nós nos manifestamos como igreja. E surgiram os defensores do tradicionalismo, como o Bernardo Kister e o Sr. Emílio. O demônio do tradicionalismo, segundo ele. Temos o dragão do tradicionalismo. Então chamou quem é tradicional na igreja, certo? Estava falando assim na Amazônia, ele chamou de dragão. Estas pessoas, cada dia que passa, provam que desconhecem o básico da doutrina de fé que eles dizem querer defender. Eles não conhecem o mínimo daquilo que está no catecismo da Igreja Católica, o que pregam e ensinam os nossos papas, até mesmo aqueles que eles se colocam como defensores, como São João Paulo II e o Bento XVI, o nosso Papa Emérito. Temos o dragão do tradicionalismo. A direita assassina, a direita violenta. A direita é violenta. A direita injusta. É injusta. Direita injusta. Direita violenta. E nesse ponto eu também preciso concordar com Dom Orlando, bispo de Aparecida. A direita é violenta, é agressiva com a igreja, especialmente com o Papa Francisco e os nossos bispos aqui no Brasil. Tudo aquilo que eles repudiam, a direita repudia na esquerda, eles fazem igual. Eles se posicionam igualmente contra a igreja, cujo objetivo é destruir a igreja, garantir que as pessoas não confiem mais na hierarquia e na sucessão apostólica. Eles se posicionam contra um lado, mas agem igualmente. Se posicionam como inimigos da igreja. Eu já gravei até mesmo um vídeo falando sobre isso, eu vou deixar o link aqui no card e também na descrição, sobre o Papa Francisco é o inimigo. O guru dessa grande direita hoje no mundo, Steve Bannon, diz claramente, com todas as palavras, e orienta as pessoas, os políticos que estão no poder, que são de direita, a tratarem o Papa Francisco e a igreja como inimigos. E o que é mais triste é que boa parte dessa direita católica diz defender a igreja, mas falam mal, criticam, ofendem, tratam o Papa Francisco como um herege, os nossos bispos como comunistas e esquerdistas, falam abertamente contra a sucessão apostólica, a manutenção da hierarquia na igreja. E isso é totalmente contrário à ideia de ser tradicional, de pensarem até mesmo no tradicionalismo que a igreja condena. E é isso que eu vou te mostrar aqui, e mostrar especialmente para o Bernardo Kister e para o Sr. Emílio. Sim, a igreja condena o tradicionalismo. Bastava ler o catecismo da igreja, que é o que eu vou mostrar aqui, e até mesmo algumas pregações do Papa São João Paulo II e do nosso Papa Emérito Bento XVI. E o que é mais curioso é que o Bernardo Kister e o professor Emílio confundem tradição com tradicionalismo. Essa confusão não pode acontecer, porque as duas coisas são completamente diferentes. Existe uma pregação magistral do Papa Bento XVI, numa audiência geral, numa catequese aberta para as pessoas, no dia 28 de março de 2007, ensinando sobre Santo Irineu de Leão. Eu recomendo que você leia esse texto todo, ele é pequeno e eu vou deixar o link na descrição, onde eu destaco algumas coisas que são interessantíssimas ditas pelo nosso Papa Emérito. A tradição apostólica é pública, a tradição apostólica é única, a tradição apostólica é, como Santo Irineu mesmo diz, na língua grega, na qual escreveu o seu livro Pneumática. Ela vem do Espírito, do sopro do Espírito. E depois o Papa Bento XVI diz o seguinte: como se vê, Irineu não se limita a definir o conceito de tradição.
a sua tradição, a tradição ininterrupta, não é tradicionalismo, porque esta tradição é sempre internamente vivificada pelo Espírito Santo, que a faz de novo viver, a faz ser interpretada e compreendida na vitalidade da igreja. O Espírito Santo vivifica a tradição da igreja e não é tradicionalismo, não é simplesmente conservar as coisas como estão, apegar-se apenas à estética, à imagem ou às aparências. E o Papa São João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, diz o seguinte: daqui resultou para o magistério da Igreja a obrigação de vigiar a fim de que tais filosofias não degenerassem por sua vez em formas errôneas e negativas. Acabaram assim censurados os dois extremos, de um lado o fideísmo e o tradicionalismo radical, pela sua falta de confiança nas capacidades naturais da razão. O tradicionalismo radical é condenado pelo Papa São João Paulo II. E em 99, o Papa São João Paulo II, num discurso para os bispos da Lituânia, diz o seguinte: uma catequese autêntica não se reduz à comunicação de um patrimônio de verdades. Não é simplesmente pegar uma caixinha de patrimônio de verdades e anunciar isto. Isso não é catequese. É importante que o evangelho seja anunciado como uma notícia, a boa nova, toda centrada na pessoa de Jesus e Redentor do homem. Se não houver a vibração deste encontro, o cristianismo torna-se um tradicionalismo religioso sem alma, que facilmente cede aos ataques do secularismo ou às seduções de propostas religiosas alternativas. O que nós vemos recorrentemente por muitos destes grupos tradicionalistas é apresentar outra igreja, outra imagem de igreja que nada tem a ver com o depósito da fé e a verdadeira tradição apostólica. Essa é a confusão que muita gente vem fazendo. Por fim, em 1982, o Papa São João Paulo II, numa visita a Assis, ele trata e diz exatamente o seguinte: tal dimensão missionária para dentro da igreja, porque sim, nós não fazemos missão só para fora da igreja. Muitas vezes é preciso fazer missão para dentro, para que as pessoas se mantenham fiéis à igreja. A tal dimensão missionária para dentro da igreja contrapõe-se, por isso, ao tradicionalismo e ao imobilismo. O Papa São João Paulo II trata o tradicionalismo como um imobilismo. Quando nós queremos dizer para as pessoas se manterem fiéis à tradição da igreja, nós não podemos nos apegar às coisas que nos fazem imóveis. Isso aqui é extraordinário para todas aquelas pessoas que excluem tudo que a igreja vem aprendendo e aprimorando ao longo dos séculos e querem viver uma igreja arcaica, ultrapassada em nome de um tradicionalismo e não da tradição da fé e da sucessão dos apóstolos, daquilo que é ensinado pela igreja ao longo dos séculos. E para ficar ainda melhor, nós temos o Catecismo da Igreja Católica, e que eu recomendo que você leia todo o trecho do artigo 2, que vai do parágrafo 74 em diante. Eu destaquei algumas partes importantes, mas aqui nós temos a visão mais concreta e real do que realmente é tradição, que é um contraponto a esse tradicionalismo, a esta falsificação da tradição da igreja. E eu destaco aqui, eu vou começar, o primeiro ponto que nós precisamos observar é o parágrafo 87, e ele diz: os fiéis, lembrando-se da palavra de Cristo aos apóstolos, quem vos escuta, escuta-me a mim, recebem com docilidade os ensinamentos e as diretrizes que os seus pastores lhes dão sob diferentes formas. E quem são os nossos pastores?
os sucessores dos apóstolos, os nossos bispos e o Papa sucessor de Pedro em Roma. E se você acha que o Papa Francisco não é o sucessor de Pedro, o legítimo sucessor de Pedro em Roma, eu vou deixar outro vídeo aqui no card no alto e também na descrição para que você assista e não cometa esta heresia. E eu vou ler outros trechos do catecismo nesta mesma parte sobre a tradição para que nós entendamos a diferença entre tradição e o tradicionalismo, que sim é condenado pela Igreja. Esta transmissão viva, realizada no Espírito Santo, denomina-se tradição. A transmissão viva daquilo que Jesus nos ensina é a tradição, enquanto distinta da Sagrada Escritura, embora estreitamente ligada a ela. Pela tradição, a Igreja, na sua doutrina, vida e culto, perpetua e transmite a todas as gerações tudo aquilo que ela é e tudo em que acredita. A Sagrada Tradição conserva a palavra de Deus confiada por Cristo Senhor e pelo Espírito Santo aos apóstolos e transmite-a integralmente aos seus sucessores para que eles, com a luz do Espírito da Verdade, fielmente a conservem, exponham e difundam na sua pregação. Daí resulta que a Igreja, a quem está confiada a transmissão e interpretação da revelação, não tira só da Sagrada Escritura a sua certeza a respeito de todas as coisas reveladas. Por isso, ambas devem ser recebidas e veneradas com igual espírito de piedade e reverência. E o catecismo continua: a tradição de que falamos aqui é a que vem dos apóstolos. Ela transmite o que estes receberam do ensino e do exemplo de Jesus e aprenderam pelo Espírito Santo. É preciso distinguir desta tradição as tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais nascidas no decorrer do tempo nas igrejas locais. Existem muitas tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais que elas pertencem ao corpo da igreja, mas elas não são a tradição. O catecismo ainda coloca entre aspas e com letra minúscula, porque a tradição da igreja é diferente destas outras tradições teológicas, disciplinares, litúrgicas ou devocionais. Existe sim tradição litúrgica, mas elas são menores do que a tradição da igreja, que é isso que eu acabei de ler logo acima. E continua: elas constituem formas particulares sob as quais a grande tradição recebe expressões adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. A tradição, ela recebe o seu corpo no meio da sociedade baseado nestas expressões que são adaptadas aos diversos lugares e às diferentes épocas. Cada época tem uma adaptação, seja da cultura ou da realidade dos povos, para que aquele povo absorva a verdade e o ensinamento de Jesus. É à sua luz que estas podem ser mantidas, modificadas e até abandonadas sob a direção do magistério da igreja. O magistério da igreja tem poder para mudar estas tradições com letra minúscula para conservar a verdadeira tradição apostólica com letra maiúscula. Sim, existem tradições que podem até mesmo ser abandonadas, modificadas ou mantidas, mas quem decide isso é o magistério da igreja. Você pode não gostar, usando aqui um exemplo clássico, das modificações que o Concílio Vaticano II fez na liturgia e na celebração da missa atual. E você pode querer mesmo a missa tridentina, não tem problema, mas achar que só a missa tridentina é a verdadeira, única e santa missa, você está sendo tradicionalista e não alguém que conserva a verdadeira tradição. E você está se apegando a tradições menores que podem ser mantidas, modificadas ou até
abandonadas. Infelizmente, o que nós vemos é um apego muito grande ao tradicionalismo, especialmente em conservar questões estéticas e não o conteúdo da fé, não aquilo que é essencial para a igreja. E muitas dessas pessoas que se dizem tradicionalistas são contra a tradição apostólica ou se posicionam contra o sucessor de Pedro e os bispos sucessores dos apóstolos. São contra a estrutura hierárquica de governo e de ensino e da transmissão da verdade da fé e se posicionam de uma maneira radicalmente contra a verdadeira tradição. Não entendem o que é tradição, confundem com tradicionalismo. Não caia nestas conversas que atrapalham a sua manutenção na fé verdadeira, para que você permaneça dentro da igreja. O que estas pessoas querem é te confundir e levar para fora do caminho de Jesus Cristo. E o caminho que Jesus deixou é a Igreja Católica Apostólica Romana, com a verdadeira tradição que é conservada pelos sucessores dos apóstolos. Eu vou deixar outros vídeos e outras referências aqui também na descrição, links de tudo isso que eu falei para que você possa conferir por si mesmo. E leia o artigo 2 do Catecismo da Igreja Católica, lá a partir do parágrafo 71, porque você precisa entender o que a igreja tem que conservar da sagrada tradição e abandonar os tradicionalismos, porque sim, são um dragão a destruir e tragar a verdadeira fé das pessoas e não ajudam a manter a fé e a unidade da igreja. Se você tem alguma dúvida, também aproveita a área de comentários, deixa o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo para chegar a mais pessoas.